56, 107, enquanto na categoria 1, de longe, o mais forte foi o outro num Volkswagen Golf Rally, 10º da geral, melhor da categoria. No lugar absoluto, Vítor Pascoal é 13º e Gabriela Correia 16ª, aparecendo Parecido Somavial no 24º posto, mas a lutarem todos estes pelo pódio nos seus grupos. Temos já o nosso Toyota Yaris GR4 de segurança, brilhantemente pilotado pelo Toto Hugo Peixoto, ele que está a abrir as hostilidades em termos de segurança desta que vai ser a primeira subida do dia, subida de treinos oficiais para o Campeonato da Europa, aliás, subida de treinos oficiais para o Campeonato de Portugal de Montanha JC Group, subida a sério, subida de prova para o do Campeonato da Europa de Montanha. Comeu tudo. O hotel é porreiro. É, opa, diz para simpático, eu já estava a contar tudo a certo. Eu protejo com a tua mulher. Não é muito cedo para beber. Hoje, 22, 20 e 41. Eu vou mudar de segurança. O hotel do Marco é o melhor hotel lá. Ele pode ficar lá e sair até às 9. Um bocado fechado, espera aí. Então, muito bom dia para todos, sejam muito bem-vindos à transmissão direta e integral da 41ª rampa da Falperra, conta para o Campeonato Europeu de Montanha. Já temos nas imagens os primeiros concorrentes que vão fazer a sua primeira subida desta rampa da Falperra. Quando vemos também nos ecrãs o Yaris 261 cavalos que neste momento abre a pista no que diz respeito à segurança. Já temos concorrentes em prova, já saíram da linha de partida os dois primeiros concorrentes nesta manhã de domingo. Primeiras imagens, neste caso de Adriano Ramos, que tripula um Ford Escort. Referir também que ao longo desta manhã foi possível ver muita gente que sobe até ao percurso, ao longo do percurso, este percurso aqui na Falperra. Relembro que este é um traçado com 5.200 metros, tem um desnível entre a linha de partida e de chegada de 272 metros, a máxima inclinação são 9%, junto à curva do restaurante, e a inclinação máxima de 9%, uma média de inclinação de 5%
É, portanto, uma prova claro está, uma prova muito rápida, uma prova que os pilotos, nomeadamente os pilotos que lideram neste momento a classificação do Campeonato da Europa de Montanha, nos referiram que é muito agradável pilotar aqui na Falperra. Lembro também que esta é a terceira prova do Campeonato Europeu de Montanha, foi disputada no dia 10 de abril em França, em Saint-Jean-de-Garde, a primeira prova do Campeonato Europeu de Montanha. No dia 24 de abril na Áustria, em Resberg, a segunda. Esta em Portugal, aqui a rampa internacional da Falperra. No próximo fim de semana, de 13 a 15, em Espanha, subida internacional ao Fito. Também uma prova que já tivemos a oportunidade também de acompanhar. No dia 29 de março, da República Checa, Ecceomo, Stanberg, mais uma das provas que fazem o Campeonato Europeu. Depois em Itália, em Trento Bondone, no dia 3 de julho. No dia 31 de julho na Polónia, em Limanova. Em agosto, no dia 21 na Suíça, em Saint-Orzan-le-Rangier, também a prova do Campeonato Europeu. No dia 4 de setembro na Eslovénia, em Petrolirska Bistrica, a penúltima prova, e a última acontece na Croácia no dia 18 de setembro, em Buzeski Dani, que faz assim o término do Campeonato Europeu de Montanha. Estava eu a dizer há pouco que há muita gente disposta ao longo do percurso de 5.200 metros. Como de resto é possível neste momento verificar. Temos na imagem o Mitsubishi Lancer da segurança, que vai abrir a pista para o primeiro concorrente para a rampa da Falperra. Rampa da Falperra, prova desportiva organizada pelo Clube Automóvel do Minho. Faz parte do Campeonato Europeu de Montanha da FIA e conta também para os campeonatos nacionais de Portugal e Espanha dos nacionais de montanha.
7 segundos para o início da prova do concorrente com o Fiat Punto. São aguardadas instruções da segurança relativamente à totalidade do percurso. Rampa da Falperra teve a sua primeira edição em 1927, organizada por uma comissão bracarense. Teve como vencedor Alfredo Marinho Júnior. De resto, aconteceu uma dupla vitória deste piloto na segunda rampa, que se realizou em 1931. E a primeira das rampas foi organizada por uma comissão em Braga, mas a segunda já foi organizada pelo Automóvel Clube de Portugal. Depois, em 1950, José Cabral. Está em prova o concorrente com o Fiat Uno. Em segunda rampa, em 1951, foi ganha pelo Conde de Montreal num Ford. Em 1960, José Lampreia com um Triumph. A organização dessa prova foi do Estrela e Vigorosa Sport. Depois, em 1976, a quarta rampa já foi organizada pelo Clube Automóvel do Minho, que de 1976 até esta data tem organizado esta rampa da Falperra. As imagens, um Auster Mini. E os pilotos vão se sucedendo na largada para esta rampa da Falperra. Foi possível verificar ali uma passagem de caixa menos convencional. Uma altura em que foi para a pista Pedro Gonçalves. Sebastião Teixeira num Toyota Corolla Sport. Concorrente número 131 desta rampa da Falperra. Voltamos a ter imagens do Fiat Uno que abriu as hostilidades. Agora com o 129 mais o Civic. Duas corridas fechadas no final, contará apenas o melhor tempo.
Já temos imagens de Jorge Teixeira num Ford Score. Concorrente 124. António Monteiro num Score MK2. Ford Score, carro icónico das competições automóvel, quer em velocidade, quer em rallies. Aquecimento de pneus, a tentar ao máximo ficar aqui com os pneus na temperatura. O BMW 305i de Paulo. Paulo Silva num BMW 325i, também um clássico. Este aqui com uma aparência de M3. João Pedro Peixoto no Mini Cooper S, outro dos veículos icónicos do desporto automóvel. José Dias também num Cooper 1300. Este de volante à direita. Primeira prova organizada pelo Clube Automóvel do Minho em 1976, teve como vencedor Clemente Ribeiro num Opel. Depois Mário Silva, António Barros, três figuras proeminentes do desporto automóvel em Portugal. A sétima foi ganha pelo espanhol Alberto González. Depois António Barros, Joaquim Moutinho, eles também pilotos que fizeram rallies. Depois de novo Alberto González, 82-83, Mário Silva de novo em 84, António Rodrigues, o piloto de Guimarães, vencedor também. Depois uma série de 4 vitórias consecutivas agora Daniela Ferreira nas imagens, primeira das senhoras. Dizia eu que a 14ª, a 15ª, a 16ª e 17ª rampas foram ganhas por Mauro Nesti num Osella BMW
Era muito popular e querido das gentes bracarenses, este italiano Mauro Nesti. Depois, 4 vitórias de Andrés Vilarinho, um super simpático piloto espanhol. Depois, Rodiger Fossmann, num Fausto BMW. Francisco Orozcoy também com Ozella P9, com uma prova, recordo, fantástica deste piloto espanhol. Rodiger Fossmann repete a vitória em 95 e depois em 97. Curiosamente, Rodiger Fossmann ganhou em 93, 95 e 97. Ou seja, vencia uma, ficava em segundo na rampa a seguir, depois voltava a ganhar e por aí acima. Fábio Danti ganhou em 96. Orlando Pascal no Ozella PA20 em 88, em 99, digo. Franz Schacker, que repete depois a vitória no ano a seguir. De novo em 2010, o regresso de Andrés Vilarinho. Depois 2012, 2013 e 2014, Simone Fagioli, o italiano. 2016, no Norma M20, Pedro Salvador, piloto nacional. Depois Simone Fagioli repete em 2017 e 2018 a vitória. 2019, Christian Merli. 2020 não houve corrida, como sabemos. E 21, Christian Merli no seu Ozella FA30. Toyota Corolla clássico também a terminar a sua prova. Paulo Moraes num Toyota Starlet preparado para iniciar o seu percurso. E é visível que vamos ter interrupção na prova. A ficar muito maltratado este muito maltratado o Citroën da Daniela Ferreira. Visivelmente combalida, piloto apesar do veículo ficar bastante danificado, nomeadamente no que diz respeito à sua parte da frente do lado esquerdo. Ela sai de pista e vai bater no rail. Ali uma situação em que há perda de aderência na parte de trás do carro, a sofrer uma atravessadela. A piloto ainda contra-brecou, mas não suficiente para retomar a sua trajetória, a chocar com o rail e então desistir naturalmente.
muito danificado o Citroën da Daniela. Felizmente que do ponto de vista da integridade física da piloto nada aconteceu, ainda bem, portanto. Primeira interrupção da prova com a necessidade de entrar no percurso o pronto-socorro, neste caso acontecerá dentro de alguns instantes. E Diogo Barroso a gravar no cronómetro 3:17:009. Ser ali reconfortada por outra É da 6. das concorrentes, mas é notório que o desalento óbvio da piloto E mesmo assim bateu, só sabe que a pista está... Não, está nada. este percurso na sua totalidade, e digo totalidade porque no ano de 2021, na edição de 2021, o traçado da rampa foi encurtado para 2.970 metros e, portanto, é um tempo fora de normal. Este que conseguiu em 2021 Christian Merli com 1:02:033. Christian Merli, que é o recordista desta rampa da Falperra no seu percurso total de 5.200 metros, com o tempo absolutamente fantástico de 1:46.944. Onde é que está, irmão? Interrupção por necessidade de reboque a uma concorrente acidentada a trazer o primeiro dos percalços nesta 41ª rampa internacional da Falperra. Eu vou ligar. Olha, a ver se viu. Tchau, um abraço. Tchau. E vemos o Citroën de Daniela Ferreira, que sobe agora para o reboque. A boa disposição também a imperar na rampa da Falperra, também é uma das habituais manifestações de alegria que o público afeta o automobilismo
vai compartilhando com os senhores telespectadores. Temos aqui uma atitude carnavalesca fora de tempo. Um espectador camuflado, provavelmente ia prever que pudesse ser televisionado a usar um disfarce. Citroën C2 de Daniela Ferreira já no reboque, procede-se agora à limpeza da pista para ser retomada a prova. Brasil, também no Rio de Janeiro, muitas pessoas a verem e é fantástico. E está o João Ricardo Santos para mandar um abraço e a Ilha da Madeira para o João Diogo Santos, um abraço também para ti, João, a Catarina Oliveira de Sutanosa, o Ricardo Antunes. Ainda nas imagens a Daniela Ferreira, que agora é transportada pela organização. Temos a nossa equipa de cronometragem, a nossa equipa de assistência de rescue, são tantos e tantas os voluntários e voluntárias, os profissionais e ex-profissionais que estão ao serviço para montar um espetáculo desta envergadura, esta já 41ª edição da Altice Rampa Internacional da Valperra. Um agradecimento muito especial também a todos os patrocinadores e parceiros, em especial à Câmara Municipal de Braga e, claro, nunca esquecendo a Altice, que reforçou também a fibra para que houvesse internet rápida ao longo de toda esta Altice Rampa Internacional da Valperra e, claro, um abraço enorme ao Clube Automóvel do Minho, por uma vez mais ter levado a carta a Garcia e ter conseguido construir esta extraordinária prova internacional que junta o European Hill Climb Championship e o Campeonato de Portugal de Montanha JC Group. Ainda a necessidade de repor as condições do raio de segurança, que estava, como foi visível, a ser a tarefa executada por um profissional. Há pouco dizia o colega speaker que são muitas as pessoas que de forma voluntária trabalham para que a realização desta rampa da Valperra seja uma realidade e, como se verifica, apesar do infortúnio da Daniela e de consequente paragem na competição, tudo a ser rapidamente reposto, quer do ponto de vista da segurança, quer do ponto de vista das condições para que a prova se realize. Clube Automóvel do Minho, organizador desta prova, mais uma vez a mostrar toda a sua competência. Quando revemos a situação da Daniela, que sai da trajetória e vai ali chocar com o rail. E teve também o infortúnio de ter batido
de forma a que afetou logo a direção e a suspensão do lado esquerdo da frente do seu carro e naturalmente que o Citroën ficou então muito maltratado na sua parte dianteira do lado esquerdo, nomeadamente na roda do lado esquerdo, e tudo que está ali com uma transmissão e a suspensão muito maltratada. Também aqui alguns espectadores a repor a homeostasia. Dentro de alguns minutos vai ser retomada a competição propriamente dita. Esta zona do percurso tem sempre muita gente, porque é uma das zonas mais espetaculares da prova. A curva do restaurante acontece ano após ano, brilhantes momentos de condução e de pilotagem naquela zona. Quando retomamos as imagens da equipa de reposição das condições de segurança, Quem é que te diz? Que é puta. Pilotos a conferenciar, trocando impressões relativamente a esta paragem forçada na primeira subida da rampa da Falperra, 41ª edição da rampa internacional da Falperra, na altura em que vemos o diretor de pista ainda Não é? Os cromos é que chamam mal dias e eu tenho que pôr os cromos. Vai para já, vai aparecer aí uma caca de Adriano, tu vais ver. Deve ser da filha. Mas é que se anda com os desde aqui de cima assim. Olha, Olha lá, Branco Silva. Da Polo. ia dizer, olha o Hugo. Foi o ano passado. Treinos, não há repetição de este, mas tivemos então prova, o regulamento do Campeonato de Monteiros sobre impõe que os pilotos têm direito, se assim quiserem, a repetir a subida. Caso de uma subida de treinos, é uma decisão que é tomada pela direção de prova e, como tal, os pilotos que tiveram que levantar o pé devido ao acidente de Daniela Ferreira já não irão repetir esta subida de treinos, ficando já a preparar tudo para a segunda subida oficial de prova, que irá decorrer dentro de aproximadamente, direi eu, uma hora e meia, dependente do ritmo que vamos ter nesta primeira subida do dia. Lembro que para a rampa regional foi uma subida oficial de prova. Para o Campeonato de Portugal de Montanha, JC Group é a terceira e última subida oficial de treinos deste fim de semana, mas para os concorrentes do Campeonato Europeu começa a ser rasgadinho. São 3 subidas oficiais de prova, não há nada a dizer, eles vão ter que andar a fundo
nas 3 subidas para depois, como também já expliquei, serem escolhidos os 2 melhores tempos obtidos. É o mesmo para os concorrentes do Campeonato de Portugal de Montanha, seja ele o Campeonato do CPM JC Group, o Campeonato de Portugal Legends de Montanha, o Campeonato de Portugal Clássicos de Montanha e este Campeonato de Portugal de Montanha para carros com motores até 1300 cm3. Primeira edição deste campeonato. Até o ano passado os 1300 tinham 2 taças separadas, a taça para carros modernos e a taça para carros clássicos, e este ano tem estas 2 divisões, mas incluídas num Campeonato de Portugal, dá título absoluto, o Campeonato de Portugal de Montanha 1300 JC Group. Estamos com 8 horas e 52 minutos, só apenas a aguardar que sejam restabelecidas todas as condições de segurança, verificado o rail, a pista tem que estar limpa e de seguida vamos ter o retomar de hostilidades competitivas nesta primeira subida do segundo e decisivo dia desta 41ª edição da Altice Rampa Internacional da Falperra. Dentro de alguns instantes vamos retomar a prova, a 41ª Rampa Internacional da Falperra. Logo estejam reunidas as condições necessárias para que a prova prossiga. Verificamos que estavam a ser substituídos pequenos troços do raio de proteção. Sem isso, a prova não pode decorrer. Naturalmente que há condições de segurança que são absolutamente inultrapassáveis. Estão de resto presentes aqui na rampa da Falperra os observadores da Federação Internacional do Automóvel, que são também eles muito exigentes relativamente, neste particular, às condições de segurança, o que de resto é que é perfeitamente compreensível. Trata-se de um desporto de risco, o automobilismo de velocidade, e portanto a ser repostas as condições para que possamos continuar nesta rampa da Falperra. Vamos também, dentro de algum tempo, perceber se há pilotos que vão querer repetir a sua prova, porque naturalmente tiveram que ser parados para que fosse retirado o automóvel do automóvel sinistrado, e portanto vejamos se é possível que haja pilotos que querem repetir a sua prova e, portanto, terão que voltar a descer para a linha da meta, a linha de partida, assim é que é, e dali começarem de novo a sua prova, obviamente.
as imagens do acidente da nossa carreira da Serra, Daniela Ferreira. Já agora aquele abraço enorme para ela e para a equipa FR Power, que estarão neste momento já a aquilatar da possibilidade do Citroën ainda poder, nem que seja de uma forma mais lenta, rodar numa das subidas e assim a Daniela pontuar nesta edição da Rampa Internacional da Valperra e, como é óbvio, e assim é que tem que ser, com um acidente que teve ainda algum aparato, há que rever as circunstâncias e há que rever também as condições de segurança, se o raio está bem posicionado, se continua bem fixo e também se está tudo de acordo com aquilo que é necessário na pista, se ela está limpa, se não há qualquer vestígio de óleo, do que seja, para que possamos retomar na máxima segurança esta jornada de domingo da Altice Rampa Internacional da Valperra. Vamos ter ainda todo este desenrolar dos concorrentes do Campeonato de Portugal de Montanha JC Group, que, tal como já vos disse, aqui estão a fazer uma subida oficial de treinos, nesta primeira subida. Depois passaremos para o Campeonato da Europa de Montanha, que esse sim já vai estar em competição com a primeira de 3 subidas oficiais de prova deste dia do domingo. O que nos traz uma curiosidade, que é o facto dos pilotos portugueses que estão inscritos também no Campeonato Europeu, na mesma subida, estarem a ter que ter o foco de participarem numa subida de prova do Europeu e estarem a fazer um treino para o Nacional. Têm que optar, ou vão a fundo para fazerem um bom resultado logo para as contas do Europeu, ou sendo uma subida oficial de treinos, onde normalmente, por exemplo, utilizam já pneus usados e não pneus novos, porque as subidas de treinos servem sobretudo para verificar condições de pista, temperatura, como é que está o setup do carro, se até durante a noite foi feito algum trabalho de melhoria nesse setup, e por isso mesmo esta é uma opção que eles têm que tomar. No caso, estamos a falar de José Correia, Gabriela Correia, Vítor Pascoal e Aparecida Somaviel. Infelizmente ontem Patrick Cunha não fez nenhuma subida. Esperemos que hoje o talentoso piloto bracarense possa fazer as subidas que estão previstas. Não temos ainda qualquer informação, que seja num sentido, seja no outro, se vai participar ou não. E entretanto vamos ter o nosso lindo Suzuki Swift do Paulo Pereira a receber de novo ordem para rumar à linha de partida e retomarmos assim este processo de partida. Boa sorte, Paulo, corra bem nesta subida. O piloto da DLA Aluminium Extrusion está já preparado para partir. Internet para verificar os comentários. O Helder Moreira, que estamos a ver desde a Suíça. O Luca Molesti, que nos manda saluti dall'Italia. Saluti, Luca. O Tiago Leite, que se junta a nós. O Mário Pimentel e também o Miguel Fernandes, que nos pergunta quantas subidas de prova há hoje. Miguel. Peraí. E o nosso realizador a trazer-nos uns bonecos interessantes daquela que é a fantástica moldura humana que temos ao longo dos 5.200 metros desta rampa internacional da Valperra. Imagens de todos os sítios, do restaurante à Curva do Papa. Também aqui uma saudação muito especial ao nosso colega de serviço, ao drone, que tem feito imagens magníficas. E a todos os colegas que desde o caminhão da Regi aos operadores de câmara estão a fazer um trabalho magnífico para que possamos levar ao mundo inteiro
esta 41ª Altice Rampa Internacional da Valperra. Estamos a ir, por exemplo, a Paris e também já agora a Santa Maria da Feira, para aqui saudarmos os internautas que não param de nos dizer de onde nos estão a ver nesta emissão online que pode ser seguida no YouTube e na rede social Facebook. 41ª Altice Rampa Internacional da Valperra, prestes a reiniciar a primeira subida do dia. Estamos de regresso às imagens transmitidas a partir do percurso da Rampa da Valperra. Ainda não está retomada a prova propriamente dita. Subidas que recomeçam dentro de alguns instantes, como de resto é possível verificar agora. Paulo Pereira, primeiro piloto entre os que vão retomar Para esta subida oficial de treinos do Campeonato de Portugal de Montanha 1300 JC Group. Estão então reunidas as condições de segurança para que a prova se retome. O Lancer vai fazer de novo o percurso. E já na derradeira parte do circuito comunicará as condições ótimas para que retome o que acontece nesta altura com Paulo Pereira num Suzuki Swift GTI. Estamos de novo com a prova, neste caso a subida de treinos a decorrer. Prova que esteve interrompida durante largos minutos por acidente da concorrente Daniela Dias está com o terceiro melhor crono, 3:06.682. Temos nas imagens já o Francisco Macedo com o piloto 109. Temos aqui a curva do restaurante. Uma zona extremamente concorrida no que diz respeito ao público, obviamente.
Francisco Macedo no Peugeot 106 XSI. Piloto 109 em prova também. Rui Amorim, num Citroën AX Sport. Agora a linha de partida para Rui Amorim, esteve em grande ontem com o seu Citroën AX, piloto claramente entre os candidatos à luta pelo pódio final do estilo. Piloto atento já ali ao sentido regressivo do cronómetro. A X Sport sair para a sua subida. Nesta mesma rampa da Falperra e de resto no Campeonato Nacional de Velocidade havia o troféu AX em que a competição era acérrima, uma competição muito feroz. Hugo Magalhães no Fiat Punto vai para a sua subida também. Estava eu a dizer que o troféu AX havia provas absolutamente empolgantes, com competição levada ao rubro, não só aqui na rampa da Falperra, mas também no restante do Campeonato Nacional, no Estoril, em Vila do Conde e por aí fora, em Vila Real, com muita competição, nomeadamente os principais candidatos à vitória, onde estava sempre o Rui Lages, um piloto bracarense, que tripulava naquela altura também o AX GTI. Está o 106 XSI. Um carro que, apesar das suas dimensões, tinha um desempenho, ou continua a ter um desempenho em estrada que o punha entre os preferidos das pessoas mais jovens que gostavam de carros mais desportivos. Está o AX. Muito rápido, piloto do AX a terminar a sua subida. Nuno Rodrigues também no AX Sport.
Temos a imagem Alexandra Rino, 97, num Volkswagen. Mais uma das senhoras que vai fazer a sua subida. Piloto número 97, Alexandra Rino. E há ali uma saída de estrada, é do Toyota, da Piairo, na curva do restaurante. Houve a comunicação para Alexandra Rino adiar a sua partida porque, evidentemente, que foi preciso aquilatar da condição do piloto do Toyota Corolla, que agora se revê agora. Teve ali uma pequena saída de estrada depois de uma atravessadela, contra-brecou a tempo o piloto, mas depois a frente do automóvel a ir para a berma, a tocar ali ligeiramente, mas a conseguir prosseguir a sua prova. Vai para terminar o XSI e Alexandra Rino prepara-se agora para partir. A piloto número 97 agora é para a estrada, prosseguiu a prova, apesar de ter havido ali a comunicação. Ali agora uma Alexandra Rino a entrar ali com tudo naquela primeira esquerda, muito agressiva ali, a abordagem àquela entrada. Jorge Ferreira no Renault 5 GT Turbo. E agora o piloto do Toyota Corolla a ser alcançado. E agora a servir de tampão ali ao outro concorrente. Vamos nós agora para o final. Mas há ali qualquer coisa que ficou de alguma maneira danificado numa altura em que vai para a pista mais uma das concorrentes. Miguel Gonçalves no BMW E36 Coupé. Está o 5 GT Turbo a fazer a curva do restaurante. Uma condução algo cautelosa deste piloto. Preparado para partir Carlos Alberto Oliveira num Ford Sierra Cosworth, concorrente número 92, outro dos automóveis icónicos de outros tempos. Animavam e de que maneira a competição este Sierra Cosworth, a fazer ali uma entrada por dentro. Vão os pilotos sucedendo-se na partida. João Macedo num 328 IS.
Aí está Luís Silva com um BMW M3. Um automóvel Legend ainda com uma performance assinalável, este M3. Relembro, por exemplo, Pedro Canelos Pereira, PQP, que tripulava um M3 longa vida. E agora Luís Moutinho com o Ford Score, um piloto absolutamente extraordinário, este Luís Moutinho. Os Legend a mostrar ainda MK2, um Ford Score, outro dos automóveis icónicos, fantásticos estes. Fernando Marques, no MK2, como dizia, Ford Score. A fazer ali correções simultâneas, o piloto, na altura em que revemos o Cosworth. E de resto também é audível os pilotos a saírem da linha de partida. A ir para o final, Ford Cosworth. 325 ia também a caminho da meta. Termina a sua prova Luís Silva, de Famalicão, a terminar a sua prova. Miguel Matos, num Grip G1 17. A perder ali um segundo na partida. Estes carros com uma relação peso-potência muito elevada. Luís Pereira num Citroën AX. Piloto que tripula um Citroën AX, Luís Pereira. Lávio Batista num Peugeot 208. A aquecer ali os pneus na zona de saída. José Borges num Citroën C2. Em prova o piloto do Citroën.
Bruno Carvalho no Citroën Saxo. O Saxo a passar a curva do restaurante. César Caldas, também ele no Saxo. Piloto número 76. Saída forte deste piloto do BMW. Luís Ferrete, no 316. Vai para terminar. Terminou neste momento os 5.200 metros da rampa da Falperra. Pompeu Simões num Kia Picanto a iniciar o seu percurso. Número 77, preparados para... Aqui temos o BMW 316 a continuar o seu percurso. César Caldas a terminar em 2,58 do 152 do trabalho. Ali uma passagem na curva do Papa para o final, ali mesmo muito chegado ao raio. Já temos nas imagens para a sua prova o piloto número 77. José Cardoso num Citroën Saxo Cup, preparado para a sua subida.
o Kia Picanto aqui de Paulo Simões a aproximar-se do término da sua subida. Roberto Meira num Clio RS, Roberto Meira que começa agora a sua subida. Roberto Meira no seu Clio aproxima-se da zona com mais inclinação desta rampa. Quando vemos a entrar no último terço da prova o piloto da régua. Daqui a pouco vamos assistir ao final da subida do primeiro grupo desta manhã de domingo. Vai todo este grupo regressar ao primeiro parque para depois fazer a primeira subida depois dos treinos. Será então momento para uma pausa depois da subida do último concorrente do primeiro grupo, o regresso ao parque inferior. Aqui um espectador algo indignado com a passagem de um veículo de transporte. Que a animação dos espectadores que vem até a Falperra. E a animação a fazer-se sentir ali naquele setor de público. Aqui um grupo de cidadãos, nossos irmãos, a fazer a sua participação conquanto espectadores nesta 41ª rampa da Falperra, internacional da Falperra. São muitos os habitantes, nomeadamente da Galiza, que se deslocam às provas de competição automóvel no nosso país e nomeadamente no norte, quer no circuito Vasco Sameiro, quer também na Falperra, quer também por ocasião do mais icónico, uma das mais icónicas competições automóvel que se realiza em Portugal, o Rally de Portugal, que traz sempre até nós
muita e muita gente ao nosso país. Numa altura em que há ali uma troca de galhardetes. Subida então do primeiro grupo, que vão regressar ao Parque 1 para depois retomarem a subida. Quadragésima primeira Altice Rampa Internacional da Falperra. Temos então os grupos distribuídos desta forma. Primeiro Miguel Matos, concorrente com o Grip G117, aquele Barqueta 2.933. Segundo Luís Silva no BMW M3 com 2.29.942. Terceiro Bruno Carvalho com Citroën Saxo 2.34.590. É o top 3 da competição neste instante. Era previsível que aquela Barqueta tivesse um tempo canhão, porque naturalmente que a relação peso-potência daquele veículo é verdadeiramente extraordinário. É um veículo muito leve para a potência que tem e naturalmente que faz com que seja extremamente rápido.